ser ágil. Boa noite. Boa noite. Vamos tentar ser ágil aí para sobrar pelo menos uma aulinha para a gente tocar a nossa vida para frente. O menino pula de um carrinho inicialmente em repouso com velocidade de 5 metros por segundo, sabendo que após o pulo o carrinho adquiriu velocidade de 4 metros por segundo no sentido oposto, determine a razão entre a massa do carrinho e a massa do menino. Antes era isso, depois o carrinho vai para um lado, o menino saltou para o outro. Sistema isolado, Q igual a QF, como o sistema estava parado no começo, o movimento inicial é 0, massa do garoto, velocidade do garoto logo após o pulo, mais massa do carrinho, vezes velocidade do carrinho logo após o pulo, tem que ser 0. Não falou a massa do garoto, mas disse que ele pulou com uma velocidade de 5 metros por segundo. A massa do carrinho, eu também não sei. E a velocidade do carrinho, 4, como ele foi para o lado oposto, menos 4. Menos 4 passa para o outro lado, mais 4C igual a 5mg. Ele pediu a razão entre a massa do carrinho e a massa do menino. Então eu vou passar a massa do garoto dividindo. Massa do carrinho dividido pela massa do garoto é igual a 5 sobre 4, que é igual a 1,25. 5 quartos sobre 1,25. Essa é a primeirinha. Calcule a quantidade de calor para transformar 15 gramas de gelo menos 10 graus Celsius em vapor d'água 250. Pedrinha de gelo, pocinha d'água, nuvenzinha de vapor. A gente só tem que fazer que macete e que moleza na mudança de estado físico. Tu tem que saber que água derrete a 0 e ferve a 100, mas o problema vai fornecer a temperatura inicial e a temperatura final, evidentemente. Que macete para esquentar o gelo? A massa mesmo é 15 gramas. Czinho do gelo, 0,5. Variação de temperatura final menos inicial. Esse menos pode confundir muita gente. 10 vezes 15, 150 dividido por 2, 75 calorias para aquecer o gelo. Depois eu quero derreter o gelo que já está a 0. Que moleza? Os dados serão fornecidos. Massa de gelo 15, calor latente 80. 80 mais 40, 120 com um zerinho. 1.200 calorias para derreter o gelo. Depois eu quero aquecer a água que está a 0 grau até 100 graus. A massa 15, o Czinho 1. E a variação de temperatura 100 menos 0. 1.500 calorias. 1.500 calorias para aquecer a água. Agora eu quero vaporizar essa água, que moleza de novo. A massa é 15, o calor latente 540. 5.400 mais 2.700. 8.100. É isso? 8.100 calorias só para vaporizar a água. Finalmente eu quero aquecer o vapor. M vezes C vezes ΔT. Massa continua 15. Czinho do vapor. Muda dependendo da prova, mas 0,45 é um valor honesto. Tem vestibular que bota igual do gelo, 0,5. Fazer uma aproximação mais simplória. Variação de temperatura 250 menos 100. Que é igual 15 vezes 150, 15 vezes 15, 225, com um zerinho, 2.250, vezes 0,45. Quantidade de calor, alguém fez essa? Quanto? 1.012,5 calorias. Como eu pedi a quantidade de calor total, aqui. Oh, meu querido, e aí, cara? Tudo bem? Quanto tempo? Beleza? Tem mais? Oh.
Arrastão. Beleza? Tem uma porta da vida. Anda? Vai rolar esse ano. Esse ano ele já tá lá. Ele tá em cima. Beleza, vai se falar com o que vai ser no celular. Pauleira? Estudos? Nacional? Não, eu saí das férias semana passada. E? Como é que tá o pau? Bom. Isso é raro, nos outros colégios eu não vejo isso acontecendo tanto. Gurizada aí. Boa pergunta. Ô galerinha, pedia a quantidade de calor total. Então, vou só denominar Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Quantidade de calor total é a soma de todos esses valores que vocês vão me ajudar aí com a colinha. Quanto que deu? Não tem problema. Vamos lá. 1.200, 2.700, 10.800. 10.875 com 1.012,5. Certo? Oi. Não vai dar UERJ. Eu vou fornecer tudo. É porque ele não tinha. Não tinha. No dia da prova eu coloco. Tinha, exatamente. Era uma lista com consulta. 0,0. Então vai ficar 78810. Confiando no resultado que me passaram. Não custa, né, meu querido? Se diz errei uma multiplicação ridícula. Sério? Obrigado pelo apoio. Os alunos não te ajudaram, não? Não. Falha técnica. 15,45 vezes 150. Multiplicou. Perfeito. Somamos com 75, com 1.200. Ainda mais 1.500. 8.100. 11.000. Faltou um aqui? Sim. Calorias. Questão que a UFSC gosta de fazer, já fez uma vez, a UFSC gosta de um repeteco, muda um detalhezinho ou outro, aí, claro, pergunta, né, em quilocaloria, qual é o valor mais próximo em quilocaloria. Aí tu vem quilocaloria, ficaria 11,8. Quanto é que tu marca no gabarito? 12, certo? Bom, até aí tranquilo, né? Só essa 2 foi trabalhosa, a 1 tá dada, a 2 é trabalhosa. Mas dá para resolver também. Questão 3. Uma corda gera ondas com velocidade de 1.800 metros por segundo. Os suportes fixos distam 90 centímetros. Faz-se vibrar a corda transversalmente e esta produz ondas estacionárias, representadas na figura a seguir. A frequência das ondas componentes cuja superposição causa esta vibração. Então na questão 3, tinha lá um desenhozinho formando uma onda estacionária com 3 ventres. Dizia que o tamanho era 90 centímetros. E nós sabemos que cada ventre... Então quer dizer que 3 ventres, 3 lambdas sobre 2 está dando 90 centímetros ou 0,9 metros. Assim já sai o lambda de cara. 2 vezes 0,9 sobre 3. 2 vezes 0,3, 0,6. Independente do que ele quiser, o lambda nós já temos. Ele quer a frequência. V igual a lambda vezes F. Ele afirmou que a velocidade das ondas na corda era 180 metros por segundo. O lambda é 0,6.
Vamos calcular a frequência. 180 dividido por 0,6 igual às casas. Elimina a vírgula. 1800 dividido por 6. 300 Hz. Som audível. Grave ou agudo? Grave. Próximo de 20 Hz. Grave. Onde? Aí, junto com 100. Ali em cima, aí em cima. Não, baixa. Baixa. Parei. 250 menos 100, é isso? Aqui é. Até porque parece 8 pra mulher. Cara, lá tem que tirar 350. Eu sei. Só que ele parece muito. É isso. Aí aqui, ó, só para motivar esse desaparecimento, tá? Eu fiz 15 vezes 150 para dar esse valor aqui. Beleza? 300 Hz. Questão 4. Questão famosa, UFSC, DESP. Questãozinha de ondas estacionárias. Essa da Espira também, a UFSC adora fazer essa perguntinha das Espiras. Não, professor, eu não posso fazer, tipo, 90 metros. Daí, tipo, uma onda assim que é isso aqui, daí eu tenho 30. Daí eu daí já deu o F. Eu não sei fazer o lambda. O lambda Isso aqui é 30, né? Isso. Sim. E o outro não é 30. 30. Aí eu somei os dois e fiz já na... Tá 60. Tá certo? É que assim, ó, nem sempre vai ser um número bonitinho assim de fazer, né? Por isso que nem sempre vai dar bonitinho. Só por isso que a gente, né, joga uma técnica assim pra ficar bem geral, né? N vezes lambda sobre 2 igual, mas perfeito, isso aí. Duas espiras concêntricas são percorridas por correntes em 1 e 2 em sentidos opostos, de tal forma que o campo magnético no centro é nulo. Sabendo que o raio da espira 1 é 3/4 do raio da espira 2, determine a razão entre I1 e I2. A espira 1 é 3/4 da espira 2, a espira 1 é menorzinha. Então eu tenho uma espira 1 menorzinha, concêntrica a esta, uma espira 2 um pouco maior. A corrente elétrica que passa por uma tem sentido oposto à corrente elétrica que passa pela outra. De tal forma que ó, o campo magnético da espira 1, pela regra da mão direita, está apontando para vocês, né? Tudo bem? E enquanto o campo magnético da espira 2 por fora está apontando para dentro do quadro. Como o campo magnético é um vetor, se um aponta para um lado ou para o outro, se eles tiverem mesmo módulo, o campo resultante será zero. Como é que se calcula o campo magnético gerado por uma espira? É μ0 vezes I dividido por 2R. O π não tem mais, porque é uma ex-π. Lembra? Ela é uma matricezinha que ajuda a definir qual que é qual. Eu vou calcular o B1, vou calcular o B2, e já que no campo magnético ali no centro é zero, já que o B resultante no centro é zero, eu posso dizer que em módulo B1 é igual a B2. Então vai ficar μ0 vezes I1 dividido por 2R1 é igual a μ0 vezes I2 dividido por 2R2. Corta μ0 com μ0, corta 2 com 2. O que ele disse dos raios? Que o R1 era 3/4 do R2, né? Então eu posso colocar aqui no lugar do R1 3/4 de R2, e 1 dividido por 3/4 de R2 é igual a I2 dividido por R2. Corta R2 com R2, ele tinha pedido a razão entre I1 e I2. Vou passar o I2 dividindo, vou passar o 3/4 multiplicando. I1 dividido por I2 deu os próprios 3/4. 3/4. Questão 5. Determine o módulo do campo magnético gerado por um fio reto e longo percorrido por uma corrente de 1000 A a uma distância de 25 centímetros do fio. Corrente elétrica gera campo magnético. Olha, ele descobriu por acaso. 1000 A passando, uma altíssima corrente, 1000 A. A uma distância desse fio de 25 centímetros. Qual é o módulo do campo magnético? B é igual μ0I sobre
2πr. B é igual, o μ0 é 4π vezes 10 na menos 7, valor fornecido. Permeabilidade magnética. O I, 1000 ampere, 10 na 3. Dividido por 2π e 0,25, né, galera? Para passar para metro. Tranquilo? B é igual, corta os π fora, 4 dividido para 2 dá 2, ou se tu preferir 2 vezes 0,25 dá 0,5, e dividir por 0,5 é multiplicar por 2. 8 vezes 10 na menos 4. Qual é a unidade de campo magnético? Começa com Ts, termina com Lá. Muito bem! Tesla! 8 vezes 10 na menos 4 Tesla. Para onde aponta o vetor campo magnético se o fio está aqui e eu estou perguntando nesse ponto bem abaixo do fio? Pega no fio com a mão direita, o dedão no sentido da corrente. Lá em cima o campo magnético está entrando, lá atrás está descendo, aqui embaixo apontando para vocês, e aqui na frente do fio, apontando para cima. Tu bota uma bússola aqui, ela aponta lá para cima. Tu bota uma bússola aqui, ela aponta para lá, ó. Tu bota uma bússola ali em cima, o norte dela vai apontar para lá, ó. Exatamente para onde aponta o campo magnético. Beleza? Estamos na metade da prova. Questão 6. Qualquer semelhança com os vestibulares não é mera coincidência. Um terrorista atira uma bazuca com um projétil de 300 gramas. Não sei, acho que quando eu criei essa questão deveria estar tendo algum tipo de revolução em algum lugar, como todo dia tem. Com velocidade de 1080 km por hora, sabendo que a massa do conjunto bazuca terrorista é de 100 kg, determine a velocidade de recuo do terrorista logo após o disparo. Bom, quando o terrorista e bazuca juntos disparam o projétil, inicialmente eles estavam parados antes de apertar o gatilho. Após o tiro, projétil vai para um lado, homem e bazuca vão para o outro. Meu Deus. Cabelinho. Legal, né? Aí olha só, quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Sistema isolado. No início o sistema estava parado. Massa do homem mais bazuca. Velocidade homem bazuca. Mais massa projétil, velocidade projétil. Tem que ser 0. Conservação da quantidade de movimento. Massa do homem mais bazuca. 100. Massa do projétil perigoso, 300 gramas, 0,3 kg. Se tu colocar a velocidade em km por hora, não tem problema, porque a velocidade vai sair em km por hora. Mas para a gente se acostumar a usar o sistema internacional, divide por 3,6, 108 dá 30, né? 300 metros por segundo. Menos 100 VH igual a 90. Velocidade do homem é 90 dividido por menos 100. Velocidade do homem com sua bazuca menos 0,9 metros por segundo. O que é o menos? Só que ele foi com o sentido oposto, o vetor no sentido oposto. 0,9 metros por segundo de recuo. Show de bola. Questão 7. Esboce 2 diagramas de fase, um para substâncias convencionais e outra para substâncias com dilatação anômala, determinando a fase em cada região, assim como, né, as curvas e os pontos mais importantes. Faltou como ali. Assim como. Clássico, isso é clássico. Pressão, temperatura. Tem o diagrama clássico e tem o diagrama do bem. O chifrinho do bem.
certo? Tinha que falar que aqui é sólido, que aqui é líquido e que aqui é gasoso. Gasoso. Meu Deus. Sólido, líquido e gasoso. Tinha que falar que PT é o ponto triplo. PT explicar, ponto triplo. Você não tem PT, só. Não. Mas respeito absolutamente quem votou torço, gente. Você chegou a comentar isso, comentar isso não? 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 Te falei da Inglaterra? Não. Ah. Fiquei tão feliz, cara. Porque eu fico pensando, será que eu sou louco? Será que eu sou cruel com as criancinhas? Será que será? E aí eu descubro que não. Minha irmã, né, ela é uma mulher muito bem de vida. Ela viaja muito. E aí ela voltou da Inglaterra agora, né? Acabou umas férias, ela voltou da Inglaterra. E tem uma prima minha morando lá, com dois anjinhos. E aí contou algumas coisas que eu fiquei muito feliz, cara. O que é o primeiro mundo, meu querido? Se o cara falta uma vez sem papai ligar antes, avisando o porquê, automaticamente multa. Multa! Multa o pai! Multa! 2 semanas sem vir para aula, perde a guarda do filho, perde a guarda, não vai ser mais o pai da criança. Isso é incrível! Mostra pro teu pai, mas tu mostra isso pro teu pai, para ele repensar. Outra, policial tá andando na rua, 7 da noite, criança na rua, aborda na hora, aqui, quem é teu pai? O que tá acontecendo? Vamos lá agora. Vai na hora na casa da pessoa e já dá uma reprimenda. O que tá pegando? Começou a tirar nota baixa, vai aparecer alguém na tua casa. O que tá acontecendo? Tem droga na casa, tá dando porrada na criança. O que houve? O que tá pegando? Não tá dormindo a criança? Muita internet? Cara, meu Deus, eu fiquei, dá vontade de ser inglês, cara. Puta que sujeitos corretos. Eles vão engravatadinho. O menino vai todo dia de gravata. Eu falei isso numa turma, a galera falou, coitado e tal. Eu entendo, respeito a tua ideia. Mas eu vou te falar que eu, na tua idade, né, nessa fase do primeiro, no ensino médio, eu só pensava em sexo. Vem uma menininha mais gostosinha, com o shortzinho entalado, eu não ia conseguir olhar pro quadro. Eu não ia virar uma menina. Ou seja, né, o cara vinha vestido adequadamente, pai, não é babaquice, é hormonal, meu querido. É hormonal, tem que vir vestido decentemente, claro. Tá beleza? São coisas básicas, né? Óbvias até. Mas eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz, acho que merece reflexão. Merece porque tu vai ter que ser um pai diferenciado. Porque nós estamos com um problema com os pais. E não é com vocês, é geral. O Brasil está com um problema com os pais. O pai não está cortando a internet. O pai não está sabendo dizer não porque a criança dá piti, o pai não sabe. Tem que dar uma chegadinha forte, pai. Tem que ser duro. E isso está nos prejudicando enormemente. Beleza, galerinha? Mostra isso pro teu pai, cara. Eu te desafio. Vamos lá. PT! Ponto triplo. E tinha que explicar, hein? Ponto triplo. É a pressão e a temperatura nas quais os 3 estados coexistem. Ponto triplo é a pressão e a temperatura nas quais os 3 estados coexistem. Chama de PT também, não custa. Outro ponto importante, PC, né, que está relacionado com TC. O que é o PC mesmo? Ponto crítico. Ponto crítico. Está relacionado à temperatura crítica. Ponto crítico. Está relacionado à temperatura crítica. Vírgula. Temperatura
temperatura na qual, acima da qual, como é que é a história mesmo? Isso, acima da qual apenas o estado gasoso é possível. E nesse caso ganha o nome de quê mesmo? Gás. Diferente dessa situação aqui que é chamada de vapor. Que beleza. Que mais? Dois diagramas, um para... Opa, tem que falar qual que é qual, tu vê? Eu já me arrombei todo, já perdi alguns décimos aqui. Substâncias convencionais, normais. Substância com dilatação anômala. Que chatinha essa questão, e não trabalho para corrigir isso aí, imagina que dor de cabeça. Para substância, determinando a fase em cada região, assim como as curvas. Meu Deus, não dei nome para as curvas. Não está pronta a questão. Determinando as curvas e os pontos mais importantes. Vocês não é só mudar o ali o ponto, é falar o que ele é. Medese! Vamos ter que dar nome para essas curvas. Jezebel. Vou fazer assim então, ó. A, B, agora já tá bom. Nome da curva APT. Pensa na transformação. Do sólido para o vapor, do gasoso. Isso, então fica com o nome curva da sublimação. Depois, PTB. Meu Deus, é o fim do mundo. E aí fica curva da fusão. Curva da fusão. Não tem contra nenhum deles, só contra todos. PTPC. Curva da vaporização. Vaporização. Aí chega, né? Muito bem. Então tu vê uma questão que exigiu muito conhecimento de diagrama de fases. 8. Misturando em um calorímetro de capacidade térmica desprezível e adiabático. Que é isso, meu Deus? Não troca calor com o meio, isolado termicamente, algo idealizado. Em relação... E o que é capacidade térmica desprezível? Que história é essa? Isso, ele muda a temperatura de maneira mágica, sem exigir energia, certo? Também outra coisa absurda. 20 gramas de gelo a menos 10 colocou nesse calorímetro. Então é uma máquina incrível, fantástica, isolada do mundo, que não reage, troca de temperatura sem cobrar nada em troca. Incrível essa máquina. Lá a gente colocou 20 gramas de gelo a menos 10 graus. Com 80 gramas de água, a 90 graus. Determine a condição de equilíbrio térmico. Olha, tudo bem que eu vou ter que pensar no princípio das trocas de calor, calor recebido mais calor perdido, igual a zero, mas o que me deixa cabreiro é porque o gelo começa a esquentar, a água começa a esfriar. Eu me pergunto, quem vai chegar a zero primeiro, né? Ao que tudo indica, né, galera? É o gelo, né? Certo? Mas nem sempre será assim. Por isso, para resolver esse tipo de problema, eu recomendo sempre que o aluno teste, aplicando que macete tanto no gelo quanto na água, só para ver quem é que vai chegar a zero primeiro. Nesse caso, eu tenho 20 gramas de gelo, cujo calor específico é 0,5 e será fornecido. Eu quero ver se ele vai chegar com a temperatura final a zero e sei que a temperatura inicial é menos 10. No caso da água, 90 gramas, calor específico é 1. Eu quero ver se ela vai chegar a zero e a temperatura inicial é 90. A massa é 80. Que é igual 10 vezes 10, 100 calorias. Interpretação física. O gelo exige 100 calorias para chegar a zero. Que é igual menos 9 vezes 8, 72. Interpretação física. A água deve perder 7.200 calorias para chegar a zero. Porém, cada caloria que a água perde, o gelo recebe. Logo, ele vai chegar a zero, enquanto a água ainda não.
Aí a segunda pergunta que aparece. Já que eu sei que o gelo chegou a zero, será que o gelo vai derreter? Será que a água vai ter calor, vai ter energia térmica suficiente para poder derreter o gelo? Eu vou aplicar o... Que moleza, qual é a massa de gelo que eu tenho para derreter? 20, qual é o calor latente, alguém lembra? Acabamos de usar, né? É o 80, 2 vezes 8, 16 com 2 zeros. 1.600 calorias o gelo exige para derreter completamente. A água vai conseguir? 1.700, quanto que ela tem para doar? Pagou a conta e sobrou, meu querido. O gelo derreteu, o gelo chegou a zero, o gelo derreteu, o gelo não é mais gelo. Virou água. E essa água vai ter que aquecer até entrar em equilíbrio térmico com essa água aqui que já existia. Eu já descobri que isso aqui não vai ocorrer e que a temperatura final não vai ser zero. Já descobri que a temperatura final vai ser acima de zero. Mas como eu não sei qual é a temperatura final, eu vou voltar atrás do meu chute e vou botar TF. Isso é para água. O gelo chegou a zero, derreteu, o gelo virou água. Que temperatura está essa água? Acabou de derreter o gelo, é zero, né? E ela vai chegar em que temperatura? TF, obrigado. Massa de água que virou gelo. 20. Czinho. 1, porque não é mais gelo. Temperatura final. TF, temperatura inicial. 0, porque já derreteu. Beleza? Isso tem que estar ligado. Agora sim eu posso ir para o princípio da troca de calor. O que diz mesmo o princípio das trocas de calor? Se termina. Calor recebido mais calor perdido igual a zero. Quem é que está recebendo? O gelo recebe 100 para chegar a zero, recebe 1.600, derrete todo, depois recebe mais 20 TF de energia, enquanto a água que estava perdendo calor perdeu ao todo 80, que multiplica TF menos 90. Isso somado tem que dar zero. 1.700 mais 20 TF, mais 80 TF, menos 7.200, igual a zero. 80 com 20 é 100 TF, 1.700 menos 7.200, (55, 5 e 500). Foi 1, 5, 6, 7. Certo? 100 TF é igual a 5.500. Temperatura final, 55 graus Celsius. Essa é uma das melhores. Essa é bonitinha. Essa é bonitinha. Falta só duas, meu querido. Questão 9. Voltamos à acústica. Segunda questão da física B. Falava o seguinte. Um tubo fechado em uma sala. Que sala? Um tubo fechado em uma das extremidades tem 20 centímetros de comprimento. Sabendo que no quinto harmônico a frequência da onda sonora emitida foi de 12.000 Hz, determine a frequência do harmônico fundamental. Como assim harmônico fundamental? É o primeiro. Muito bem. Então é o tubo, ó, falou que tinha 20 centímetros. Quinto harmônico. Primeiro harmônico é isso aqui, lembra? Aí salta do primeiro para o terceiro, só harmônicos ímpares. E depois já vai para o quinto harmônico. O cara teria que conseguir esboçar aquilo ali para resolver a questão teoricamente. Se o quinto harmônico tem 20 centímetros,
a técnica que eu gosto de usar. Eu faço a cesárea, lembra? Conto quantos meio ventres. 1, 2, 3, 4, 5. Cada meio ventre é lambda sobre 4. Pronto, isso é igual ao tamanho do tubo, 0,2. Assim acha o lambda. Passa multiplicando, dá 0,8, bota o 5 dividindo, lambda igual a 0,16. Agora que eu achei o lambda, dá para fazer a festa. V igual a lambda vezes F. Eu não sei a velocidade do som no ar, supostamente, né? Então o lambda é 0,16. E qual é a frequência do tubo? 12.000, né? No quinto harmônico, certo? V é igual. Eu, na verdade, não precisaria calcular o V, né? Eu poderia segurar isso e igualar com a situação ali, ó. Mas tudo bem, estamos aqui se divertindo, né? Tão gostoso. Tá? 120 vezes 16. 240, 480, 960, 192. 1, 9, 2. Muito mais fácil fazer vezes 10. E depois vezes 2, 32, tá certo. Metros por segundo. Bom, professor, curioso, a velocidade do som no ar não era para ser 340 metros por segundo, né? Porque essa situação aí de uma câmara hiperbárica de alta temperatura, por isso essa anomalia, certo? São detalhes que a questão não comenta. V igual a lambda vezes F, ele pediu o que foi mesmo? Ah não, desculpa gente, tá? Nunca mais façam isso, mas tudo bem. Beleza? Qual é o lambda no harmônico fundamental? 1 lambda sobre 4 é igual a 0,2, né? Lambda igual então a 0,8. 0,8 vezes F. Por que eu não queria multiplicar? Eu não queria multiplicar pelo seguinte, ó. Quem é que deu esse resultado aqui? Foi 0,16 vezes 12.000, não é isso? E o 0,8 que está multiplicando passa dividindo. Quanto é que é 0,16 dividido por 0,8? É 0,2. Então a frequência deu 2.400. Mas vocês me desculpem, tá? Eu fiz a questão no automático. Sim, eu comentei isso em sala de aula. Vocês não devem lembrar, porque a gente não lembra das coisas que a gente vê na aula. Mas eu comentei isso, pode olhar nos vídeos depois. Eu falei isso, então que assim, por que chama primeiro e terceiro harmônico? Porque o terceiro tem a frequência que é o triplo do primeiro. Então é isso mesmo, eu provei matematicamente, mas era só pegar e dividir por 5. Como era o quinto harmônico, ele tinha uma frequência 5 vezes maior que a do harmônico fundamental. Dividia por 5 e acabou. E finalmente a questão 10. Questão 10 falava o seguinte: assinale as proporções corretas em relação a alguns fenômenos que envolvem os conceitos de temperatura, calor, mudança de estado e dilatação térmica. Apenas esses conceitos. 01. Temperatura de um corpo é uma grandeza relacionada à densidade do corpo. A temperatura de um corpo é uma grandeza física relacionada à densidade do corpo. Ela tem uma certa relação, né? Densidade é massa sobre volume. O volume de um objeto pode ser determinado por V0, ou né, a variação de volume do objeto pode ser calculado por V0 vezes gama vezes delta T. O que é delta V? Final menos inicial. Então menos passa mais V é igual a V0 mais V0 gama delta T
V é igual V0, 1 mais gama delta T. Substituindo ali, densidade é igual a massa sobre V0, que multiplica 1 mais gama vezes delta T. Certo? Então eu achei uma relação matemática para densidade e temperatura. Posso chamar o delta T de T menos T0 e poderia até isolar esse T em função do M, do V0, da densidade, do gama, da temperatura inicial. Poderia achar essa relação matemática. Certo? Tu vê, ó, ele não está dizendo que a temperatura é uma grandeza que mede a densidade, ou que mede a partir da densidade, só está dizendo que estão relacionados. Se existe essa relação matemática que apresentei ela, então nós podemos dizer que a temperatura está relacionada à densidade do objeto. Mudando a temperatura, mudamos a densidade do objeto. O senhor dá para fazer um termômetro por densidade? Não. É meio maluco esse termômetro. Mas tu pega lá um objeto que tu conhece a densidade com a temperatura, mede a densidade dele, não é tanta tarefa fácil, e a partir dessa medida tu descobre a temperatura. Muito bom. Provamos inclusive matematicamente. 0,2. Uma substância pura, ao receber calor, fica submetida a variações de temperatura durante a fusão e a ebulição. Uma substância pura, ao receber calor, fica submetida a variações de temperatura durante a fusão e a ebulição. Não, né? Por que não? Porque o gráfico da temperatura à medida que recebe calor tem dois patamares perfeitos para a substância pura. Um é bem na fusão, outro é bem na ebulição, é mudança do físico, temperatura constante. A dilatação térmica é um fenômeno específico dos líquidos, não ocorrendo com os sólidos. E o rejunte flexível aqui, e as pontes, né, e todos os problemas que a dilatação térmica dos sólidos nos causam, como as trincas térmicas. Bom, 0,8. Calor é uma forma de energia. 5. Energia térmica em trânsito. Essa é a definição. Energia térmica em trânsito. O calor se propaga no vácuo. Como é que o calor do Sol chegaria até a Terra? Por radiação. Ondas eletromagnéticas. 25. Legal. Tá aí feita a lista. Dediquem-se a tirar, deixar ela bem fluida aí para não gastar muito tempo. Para deixar bem fluido isso aí. Ah, hoje é o dia que a gente faz, geralmente a gente não faz recreio no terça. Se vocês quiserem fazer, não tem problema. Hoje para mim não teria problema fazer o recreio. Vocês é que sabem. Até porque vocês me concederam, né, alguns minutos quando eu precisei. Estão com crédito.